Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Hoje é sexta-feira, finalzinho de semana, né? Um feriado um pouco longo. Que todos estejam bem na presença de Deus, a paz do Senhor, estejam todas com saúde e que Deus abençoe cada dia mais a vida de cada um de vocês. Muito obrigada por cada um de vocês que estão inscritos nesse canal. Que a palavra de Deus ela venha ser falada, ser proclamada. Que Deus ela é Deus de vida, de cura, de salvação e de libertação, minhas amadas irmãs. Eu só tenho a agradecer a vocês, a cada uma, em nome de Jesus. Antes de tudo, peço para que as irmãs que querem nesse canal deem um joinha. Aperta aí o seu like, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Mateus 1 e o verso 1 também, minhas amadas irmãs. Aqui quando o Senhor colocou no meu coração de pregar a palavra dele hoje. Toda a honra e toda a glória seja para ele. Que ele apareça e eu diminua, que ele cresça e eu não, porque eu quero ser dependente do meu Deus, porque sem ele nada nós somos. E eis-me aqui não é por mérito nem por merecimento, é pela misericórdia dele, que eis-me aqui para pregar a palavra do Senhor, tudo de acordo com a vontade dele e com o querer dele, que quem tem que prevalecer na minha e na tua vida é Jesus Cristo. Amém, minhas amadas irmãs? No livro de Mateus, verso 2, capítulo 2 e o verso 1, que nos diz assim: Os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aleluia. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Judéia e toda Jerusalém com ele. E congregando todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe aonde havia de nascer o Cristo. E ele lhe disseram, perdão, minha mais ainda estou tossindo. Onde havia de nascer congregando todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe aonde havia de nascer o Cristo. E eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre os capitães de Judá, porque de ti sairá o guia em que de apacentar o meu povo de Israel. Amém, minhas amadas irmãs. A palavra de Deus fala aqui para mim, para você, no livro de Mateus, é o primeiro livro, do Novo Testamento, falando do nascimento de Jesus. Louvado seja Deus. E aqui relata do nascimento de Jesus, minhas amadas irmãs, que desde o nascimento de Jesus, Jesus já foi rejeitado. Aleluia. E os magos ali apacentavam ali as suas ovelhas ali no pasto. E ali eles viram uma estrela ali, mostrando a ele o caminho onde é que Jesus havia de nascer. A palavra de Deus diz que Jesus nasceu numa cidade chamada a Judéia, a cidade de Nazaré, uma cidade de Nazaré, uma cidade que era pequena, com poucas pessoas, mas foi ali uma cidade muito humilde, que é onde o Senhor Jesus nasceu, o nosso Deus, o nosso Pai Criador dos céus e da terra, o nosso Jesus Cristo. E esses magos ali estavam apacentando as ovelhas, louvado seja Deus. E aquela estrela ali estava guiando eles, para ele andar, onde está Jesus, aquela criança que tinha acabado de nascer, para ele e adorar Jesus.
Então, desde Jesus nasceu, a nossa obrigação como seres humanos, servo de Deus, aleluia, é adorar o nome do Senhor. É glorificar o nome do único nome que é digno de minhas amadas irmãs de ser adorado. Se chama Jesus Cristo. E ali o rei Herodes, a palavra de Deus diz que o rei Herodes ficou perturbado, que queria saber aonde Jesus tinha nascido. Qual é a cidade que Jesus tinha nascido? Aleluia. Congregando todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe aonde havia de nascer o Cristo. E eles disseram em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre os capitães de Judá, porque de ti sairá o guia em que de apacenta o meu povo de Israel. Aleluia. Então ali ia alguém apacentar ali, aleluia, falar de Jesus para aquele povo ali da Judéia, porque Jesus ele era o rei e ele continua sendo o rei. O rei está acima de tudo e de todos, né? E ali o rei Herodes ali se perturbou, porque ele queria saber aonde Jesus tinha nascido. E ali o anjo disse que não era para ele ir porque ele queria matar Jesus. Ele queria matar Jesus. Como ele não conseguiu matar Jesus, porque ninguém podia matar, ninguém pode matar Jesus, porque Jesus é o dono da vida e o dono da morte. Aleluia. Ele tem o poder de tudo na mão dele. Ele mandou matar todas as crianças menor de 2 anos abaixo. Ali com raiva, se irou-se e mandou matar todas as crianças menor de 2 anos abaixo. Por quê? Porque aí o anjo, a palavra diz que o anjo, José sonhou de noite com o anjo e mandou que José pegasse a mãe da criança, a criança, e saísse para outra cidade por causa de Herodes. E a palavra de Deus diz que com o tempo José sonhou novamente com o anjo mandou voltar para a cidade, porque aquele que queria matar Jesus já tinha morrido. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz aqui no livro de Mateus, capítulo 2, verso 1, né? E tendo nascido Jesus em Belém, então ele nasceu em Belém da Judeia. Aleluia. No tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aleluia. Perguntaram aonde está aquele que é nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorar. Aleluia. Que coisa linda. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor e do Senhor, e minhas amadas irmãs, mas já era digno de toda adoração, já era digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Aí então aqui no verso 7 nos diz assim: e então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriou-se exatamente dele acerca do tempo em que a estrela lhe apareceram. E vimos os enviados a Belém, e disse: ide perguntar diligentmente pelo menino, e quando achardes apacentai-mo, para que também eu vá adorar e adore. Então aqui ele falou uma coisa que ele não queria adorar. Ele queria matar o menino que era Jesus Cristo. Aí diz assim no verso 9: e tendo ele ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo ele a estrela, se alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino, aleluia, com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram, aleluia, e abrindo-se os seus tesouros, lhe ofertaram
com toda diva, ouro, essêncio e mirra. Aleluia! E tendo por divina revelação avisado em sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, e partiram para a sua terra por outro caminho. Aleluia! Aí o anjo falou para eles não voltar para o mesmo caminho, fosse por outro caminho, porque o rei Herodes queria matar o menino. Então, desde Jesus, já na barriga de Maria, pequenininha ali, uma criança ali, nasceu, mas Jesus já era rejeitado, porque o rei Herodes queria matar o menino. Então, ele sonhou e os magos ali, o anjo mandou eles ir por outro caminho, para desviar do caminho, para que ele não encontrasse o menino Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Como a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela é uma palavra tão santa e tão poderosa, aleluia, tão digna de ser aceitação, porque a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, ela nos ensina. Louvado seja Deus, que eu e você viemos aprender com a palavra, porque é a palavra que nos ensina, é a palavra que nos mostra a verdade. Não é o que eu falo, o que eu penso, o que eu ajo na minha mente, não. A verdade é uma só, é a palavra. É a palavra de Deus que nos mostra o caminho da verdade, que nos mostra, aleluia, o que eu e você devemos, como viver na presença de Deus. E esses homens aqui, ali que vieram adorar o rei Jesus Cristo, e ali o rei Herodes, ali já com raiva de Jesus, queria matar Jesus, aleluia, e o anjo mandou desviar o caminho. Desviar o caminho, aleluia, aleluia, desviar do caminho. Muitas vezes nas nossas vidas, estamos andando por caminho que não devemos andar. Aleluia. Estamos andando por caminho que não devemos andar. E muitas vezes, aleluia, Deus quer que eu e você desviamos dos caminhos, da onde não devemos caminhar. Como o rei queria matar Jesus. E o anjo diz, desvia do caminho, vai por outro caminho. Aleluia. Agora eu estou entendendo a palavra. Deus, ele é um Deus tão perfeito, tão justo, minhas amadas irmãs, que muitas vezes Deus mostra para você pregar uma palavra. Prego porque eu tenho que ser obediente à palavra de Deus, a meu Jesus. Mas agora que eu estou entendendo aqui, como meu Deus, meu Jesus, pregar esta palavra, desviar do caminho. Aleluia. Desvia do caminho que tu não deve andar. Não sei quem é, não sei, aleluia. Mas se desvia do caminho, para que nada de ruim venha acontecer com você. Venha andar no caminho que Deus quer que você ande. Caminho reto, um caminho plano. Aleluia! Para que as coisas de Deus, aquilo que Deus tem na sua vida, venha acontecer, venha chegar na sua vida. Saia do caminho de onde você não deve andar e vá para o caminho que Deus quer que você ande. Para que as bênçãos do Senhor cheguem na sua vida. Saia do caminho. O caminho que o anjo disse, vá por outro caminho. Aleluia! Agora eu estou entendendo, minha irmã. Saia do caminho que você não deve caminhar. E vá pelo caminho que Deus quer que você continue a caminhar. Para que as bênçãos do Senhor venham chegar na sua vida. Amém, minhas amadas irmãs. Agora eu estou entendendo a palavra de Deus. Se desvie do caminho que você não deve andar. E vá para andar num caminho plano, num caminho que Deus quer que você caminhe. Para que as bênçãos do Senhor cheguem na sua vida. Amém? Que aqui o rei Herodes queria matar Jesus.
Mas o anjo do Senhor diz, vai por outro caminho. Então vai por outro caminho. Sai desse caminho que você não deve estar. Saia dele e vá para o caminho que Deus quer que você continue a caminhar. Plano, reto, para que tudo na sua vida venha se cumprir a palavra de Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Eu não sei para quem é que Deus quer que eu estou falando, mas eu estou falando aqui o que Deus, meu Deus, meu Jesus colocou no meu coração e quer que eu fale aqui pela palavra dele. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus te abençoe, te cubra de bênção. Saia do caminho que você não deve andar e vá para o caminho que Deus quer que você caminhe. Para que as bênçãos do Senhor cheguem na sua vida, na sua casa e na sua família. Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada, recheada de bênção, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus.